Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão número 20 da prova de conhecimentos específicos. A questão diz assim: uma partícula de massa 4 vezes 10 a menos 9 kg, eletrizada com carga 2 vezes 10 a menos 9 coulomb, desloca-se com velocidade constante de 500 metros por segundo por uma região na qual existe um campo elétrico uniforme. A velocidade da partícula tem direção horizontal e está contida no plano determinado pelos eixos x, y do referencial mostrado na figura. Letra A. Considerando que, inicialmente, essa partícula esteja sujeita apenas às ações do campo gravitacional e do campo elétrico, e que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a intensidade da força elétrica em newtons que atua sobre essa partícula e determine, usando o referencial da figura, a direção e o sentido dessa força, justificando sua resposta com base nas leis de Newton. Então, o que está acontecendo? A partícula está no plano XY, beleza. Só que ela está sofrendo a ação, né, do campo gravitacional. Quando ela sofre a ação do campo gravitacional, quer dizer o seguinte: essa partícula ela tem peso. Se ela tem peso, mas ela está andando com velocidade constante e na direção do plano XY, quer dizer que ela nem vai subir nem vai descer. Então, se o peso puxa para baixo, a gente tem a nossa força elétrica puxando para cima. E é exatamente o que ele quer. Ele quer que a gente calcule, né, a intensidade da força elétrica. E aí ficou fácil. Por quê? Porque a força elétrica ela vai ser igual ao peso. Porque se ela fosse maior que o peso, a partícula subiria. Se ela fosse menor que o peso estaria caindo. Porém, ele falou que a partícula está andando no plano XY com velocidade v. Beleza? Então, a gente sabe que a força elétrica é igual à massa vezes a gravidade. Então, a força elétrica vai ser igual à massa. Ele deu lá, ó, 4 vezes 10 a menos 9 quilos vezes a gravidade, que ele também deu e disse que é 10. Então, a gente sabe que a força elétrica vai ser 4 vezes 10 a menos 8 newtons. Beleza? Respondemos aí a força elétrica. Agora, ele quer saber, determine, usando o referencial da figura, a direção e o sentido da força. Qual é a direção e o sentido da força? Cara, presta atenção. Se para cá está o peso, né? Para onde que está a minha força elétrica? Ela está exatamente nesse sentido. Então, ela é o quê? Apontada para cima, né? E na direção de quem? Do meu eixo Z. Beleza? Então, essa seria a minha justificativa. Letra B. A letra B fala assim: ao se aplicar um campo magnético nessa região, a partícula passa a se movimentar com um movimento circular uniforme, de raio igual a 0,5 metros e com velocidade de módulo 500 metros por segundo. O plano determinado pelos eixos x, y do referencial mostrado na figura. Calcule em Tesla a intensidade do campo magnético aplicado. Apresente, usando o referencial da figura, a direção desse campo, justificando sua resposta com base nas leis de Newton. E em uma regra prática que determine essa direção. Então, veja bem, a partícula ela começou
a andar em movimento circular uniforme. Ela começou a fazer umas espiras assim. Então, imagine o seguinte, se você estiver olhando isso aqui de frente, você vai ver que a partícula ela vai fazer, segundo o problema, um movimento circular, né? Ela vai fazendo esse movimento aqui, vai. Enfim, ele disse que essa circunferência que a partícula está fazendo, a carga, né, ela tem um raio de 0,5 metros. Então, pensa comigo. Se a partícula está aqui e ela está indo com uma determinada velocidade v, a gente tem aí algumas forças atuando sobre essa partícula. A primeira é o seguinte, ele está falando em campo magnético. Se ele está falando em campo magnético, a gente tem a força magnética aqui. A força magnética ela vai apontar para o centro, certo? Então, a força magnética está apontando para o centro. Como ele está executando um movimento circular, a gente tem também a nossa força que aponta para o centro, que é a nossa força centrípeta. E como ele vai manter essa trajetória circular pelo que o problema falou, a gente pode dizer o quê? Que a força magnética é igual à força centrípeta. Força magnética é o quê? É Q, né? Campo, velocidade. É o QBV. E a força centrípeta? mv ao quadrado divididos pelo raio. Como ele quer que a gente determine o campo, eu posso dizer que o campo vai ser o quê? Massa, velocidade ao quadrado, sobre raio, vezes a carga, vezes a velocidade. Simplifico essas velocidades, eu sei que o campo vai ser massa, velocidade, sobre raio, vezes a carga. Então, o campo vai ser igual. Qual é a massa da partícula? Ele deu lá em cima, ó, 4 vezes 10 a menos 9. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 9 quilos. E a velocidade? Ele falou que é para a gente usar a velocidade de 500. Beleza. E qual é o valor do raio? Ah, ele disse que o raio é 0,5 metros. Beleza. E qual é a carga da partícula? Ele deu lá em cima também, que foi 2 vezes 10 a menos 9. Beleza. Então, foi 2 vezes 10 a menos 9. Show? Então, vamos lá. A gente pode dizer, eu vou escrever mais para cá para ter mais espaço, que 4 vezes 5 vai dar 20. Então, eu já tenho mais 2 zeros. Então, vai dar 2.000 vezes 10 a menos 9, divididos por 2 vezes 0,5 vai dar 1, né? 1 vezes 10 a menos 9. Propriedade da base 10. Quando a base 10 sobe, ela sobe com seu sinal trocado. Então, eu simplifico e simplifico. Então, eu sei que o meu campo vai ser 2.000 teslas. Beleza? Agora, eu tenho que descobrir a direção e o sentido, usando a regra, né, da mão esquerda. Faça bom vestibular. Lembra desse cara? Então, veja bem. A velocidade está para cá, certo? O campo é o que a gente vai determinar. Então, preste atenção. Se a velocidade está para cá, para onde que vai estar o meu campo? Ah, bola. Preste atenção, a força está para dentro. Então, veja bem, para cá eu vou ter a minha velocidade. A minha força, ela está para o centro. Não é? Olha aqui. Então, para onde que vai estar o meu campo? O meu campo vai estar nessa direção. E se você for ver de acordo com o que o problema deu, qual vai ser a direção do campo? O campo vai estar na direção de Z, né?
Então, a gente pode dizer que o B vai estar apontando exatamente na direção de Z. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.